Nós temos nessas últimas semanas compartilhado um tema acerca de maneiras como Deus se apresenta ao seu povo. Falamos algumas semanas atrás que uma das maneiras que Deus se apresenta ao homem é como Pai. Quantos conhecem Deus como Pai? Sabe que quem veio apresentar Deus como Pai foi Jesus. Quando Jesus veio à terra e os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, como é que nós devemos orar? E Jesus fala: orem assim, ó, Pai nosso. Pai, como assim Pai? Ninguém chamava Deus de Pai antes. E Jesus veio apresentar Deus como Pai. Uma maneira como Deus quer se relacionar conosco é como Pai e Filho. Amém? Uma outra forma que nós falamos como Deus se apresenta conosco é como pastor. E interessante que tanto o rei Davi ali nos Salmos representa Deus como pastor. Ele diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Assim como o próprio Senhor Jesus disse que Ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele faz o comparativo do nosso relacionamento com Deus como uma ovelha que cuida. Não sei quem já viu aqui rebanho de ovelha. Sabe, se você vai numa rebanho de ovelha e o pastor fala, é impressionante como a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Agora vai lá eu e você chamar a ovelha, tá nem aí. Porque Deus quer que também o nosso relacionamento com Ele seja como pastor e ovelha, aqueles que ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Uma outra forma que nós falamos também como Deus se apresenta a nós é um Deus, Ele se apresenta como agricultor, onde Jesus fala que o Pai é o agricultor, Ele é a videira e nós somos os seus ramos. E toda videira, e nós estamos num país que é rico em videira, aleluia. E a Amélia até que tem, Dona Maria tem videira em casa e a uva dela é fantástica, né, Dona Maria? E a Amélia estava contando um dia numa célula que muitas vezes fazia confusão na cabeça dela quando o pai dela ia lá na videira e arrancava alguns ramos. Ela, por que está arrancar o ramo tão bonito? Falou, não, esses ramos aqui não vão dar fruto, ainda vão atrapalhar os ramos que dão fruto. E é interessante que Deus ele faz esse comparativo de nós com a videira, com os ramos, porque às vezes é necessário arrancar coisas da nossa vida que nos atrapalham de crescer e nos atrapalham de dar frutos para Deus. Por isso que Deus também se apresenta como agricultor. E hoje eu quero falar uma outra maneira como Deus se apresenta a nós, que é uma maneira que muitas pessoas, infelizmente, elas querem fazer de tudo para ignorar, mas ela está na Bíblia. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 11. Apocalipse 20 vai aparecer aqui, não sei se o quadradinho vai atrapalhar você, se não você abaixa, levanta um pouquinho, vai dar para ver, senão você pode tentar acompanhar na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 11, dá mais ou menos para ver. Diz assim a palavra de Deus: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome nesta manhã, para celebrar o Senhor, também celebrar a vida do Pedro e da Amélia, mas acima de tudo, para celebrar o Senhor. Estamos reunidos no Teu nome, porque sabemos que o que faz a diferença na vida de um homem é quando ele ouve a Tua voz. Senhor, nós queremos nessa manhã, Jesus, ouvir as Tuas palavras, que são espírito, são vida, que nos lavam, que nos alimentam, que nos transformam, que nos direcionam, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, tem liberdade nesta manhã, fala conosco e transforma-nos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Uma forma como Deus se apresenta aqui, não apenas nesse texto, mas nós vemos no decorrer da palavra de Deus, é o Deus como juiz. A Bíblia diz que Deus, Ele é o reto juiz. E um dia,
todos nós, eu e você, estaremos diante do trono de Deus para prestar conta. Quantos aqui já participaram de algum tribunal? É horrível, não é não? É uma sensação terrível. Eu fico imaginando o tribunal onde Deus é o juiz. Porque mesmo esses tribunais, se forem aqui, eles não são perfeitos. A justiça humana, ela não é perfeita. Infelizmente, às vezes tem muitos inocentes sendo condenados e muitos culpados sendo inocentados. Mas Deus, Ele é o reto juiz. É o Deus que julga de forma justa. E eu quero ver aqui na palavra de Deus qual que é a maneira que Deus nos julga. Eu quero ler aqui alguns versículos na Bíblia, que é a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 23. Romanos, capítulo 6, o versículo 23. Primeira coisa que eu quero que nós vejamos é que Deus, Ele é um Deus justo. Ele não é injusto. Por mais que Ele é bom, eu quero que você veja da seguinte forma: Ele é um Deus que é Pai, que é amoroso, que é bondoso, mas Ele não pode ser injusto. Ele tem que ser justo. Eu fico imaginando, e uma vez eu vi uma história, achei fantástica, de um pai que era juiz, e o filho dele cometeu um crime, e na hora de julgar, foi o pai que foi julgá-lo. O coração do pai dói quando o filho faz uma coisa errada, mas ele falou: mas eu tenho que ser justo. Uma coisa é ser pai, outra coisa é ser juiz. Nosso Deus, Ele é Pai, Ele nos ama de forma, como diz João 3,16, de tal maneira, de uma forma fantástica, mas Ele precisa ser justo. Em Romanos capítulo 6, o versículo 23, diz assim: pois o salário, ou a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma das coisas que a palavra de Deus estabelece que a recompensa do pecado é a morte. Vou te fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já pecaram? Tem anjos aqui no nosso meio. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e estão separados. Todos nós pecamos. Quer seja uma mentirinha, uma caneta que você pegou de alguém que não era sua, ou uma coisa um pouco mais grave, é pecado. E a Bíblia diz que a recompensa do pecado é a morte. Deixa eu te perguntar: Deus é justo ou não? É. E por Deus ser justo, o certo, quando nós pecamos e erramos, era morrermos. Mas é interessante que esse versículo ele diz: mas o dom gratuito, sabe o que é dom gratuito? Dom é presente. Mas o presente gratuito, de graça, de Deus, é a vida. Ai que maravilha, é a vida eterna. Mas não é de qualquer maneira. Ele diz: em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a recompensa do nosso pecado era morrermos, só existe uma forma de nós não morrermos: recebermos o presente de Deus, que é gratuito, por intermédio, através de Jesus. Mas agora eu quero ler um outro texto, uma página para trás, se você tiver uma Bíblia de papel, e se tiver uma Bíblia digital, só carrega no botão uma vez. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim. Romanos 5, 17, está ali, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele. Sabe que transgressão é essa? Quando já ouviram falar da história de Adão e Eva? Por causa do pecado de um homem, Adão e Eva, né? Entrou, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, o de Jesus, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, nós aqui, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus,
muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós pecamos, e Deus, por ser justo, nós merecemos a morte, mas Ele deu o caminho para a vida, enviando Jesus. Por causa de Adão e Eva que pecaram, o pecado entrou na humanidade, mas através de Jesus, Deus criou um caminho para que houvesse salvação. Deus tem que ser justo e alguém tinha que morrer, e Jesus fala: eu morro no lugar deles. Eles não precisam morrer. Se eu morrer, eles vão continuar vivos. Todos nós conhecemos a história de Jesus que veio para morrer. Conhecemos essa história e vemos em filmes, desenhos, histórias. Mas o fato é que Ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Porque Deus, Ele não é injusto, Ele tem que ser justo. Alguém tinha que morrer. Se não fosse Ele, seríamos nós. Mas Jesus veio e decidiu morrer, porque já que alguém tinha que morrer por causa do pecado, Ele disse que seja eu, para que eles possam continuar a viver. Por isso que o presente, o dom gratuito de Deus da vida é através de Jesus. Por isso aquele que crê em Jesus tem vida. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isso eu quero para te falar que Deus, Ele, ao mesmo tempo que Ele é bondoso e amoroso, Ele é justo, Ele precisa ser justo, mas Ele foi tão bom que Ele deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Mas eu quero aqui falar de 2 julgamentos que um dia a humanidade vai passar. Você acredite ou não, isso vai acontecer. O duro é que depois da morte já vai ser tarde demais, é melhor acreditar agora. Porque Deus, Ele é o reto juiz. Mas antes de falar desses 2 julgamentos, eu quero aqui só abrir um parêntese. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é o reto juiz. Deus julga. Mas infelizmente muitas vezes nós nos colocamos em posição de juiz. Eu quero ver isso aqui na palavra de Deus. Se você quiser, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 37. Lucas 6. Nós vamos ler o versículo 37. Vai aparecer ali. Lucas 6, 37. Olha só o que diz: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Sabe que muitas vezes na nossa vida nós nos colocamos em posição de juiz. Sabe o que é o juiz? O juiz é aquele que determina se está certo ou se está errado, e condena e julga. Geralmente nós temos a tendência de querer julgar as outras pessoas. Aquele ali é uma pessoa ruim, aquela ali é um pai terrível, aquela ali é uma mãe horrível, e nós colocamos em posição de julgar. Agora olha só o que diz outro texto, em 1 Coríntios no capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, dando uma orientação para a igreja, ele disse assim, 1 Coríntios 4, 5, ele disse assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Nós temos a tendência de dizer: aquela pessoa foi mal educada, aquela pessoa pisou no meu pé e ela nem me pediu perdão. Mas você não sabe como é que foi o dia dela. Pode ser que naquele dia ela perdeu um parente e você nem sabe, e você está julgando a pessoa. Aquela pessoa, ela foi rude comigo. Você não sabe como é que ela está, você não sabe como é que ela passou. Não se coloque em posição de juiz. Se coloque em posição que a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ore pelo seu irmão. Senhor, eu não sei, pode ser que ele esteja tendo um dia ruim. Senhor, eu abençoo a vida dele. Eu tenho que tomar cuidado para que eu também não venha errar. Quantos estão entendendo? Deixa eu te falar, o reto juiz, o único que julga de forma correta é Deus.
No mais, nós nunca devemos nos colocar em posição de julgarmos. Eu acho que mas eu... Não. Se coloque em posição de compreender, empatia, amor, mansidão, paciência, que é o fruto do Espírito, pela vez uns dos outros, e nunca em posição de julgamento. Amém? Quantos estão entendendo? Aleluia. Mas eu quero aqui falar desses 2 julgamentos que um dia a humanidade vai passar. E o primeiro deles é o julgamento para salvação. Apocalipse 20 que nós lemos aí, se você quiser abrir de novo, Apocalipse capítulo 20, o versículo 15, diz assim: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eu não sei se você consegue imaginar como é que é um lago de fogo. Aí você fala, mas como assim o nome? Será que meu nome está no livro da vida? Você já parou para pensar nisso? Rapaz, eu nem sabia que tinha um livro da vida. Pois é, existe um livro lá no céu, diante de Deus, chamado Livro da Vida. E só é salvo aquele que tem o nome escrito naquele livro. Ai meu Deus, como é que eu faço para ter o meu nome? Olha só, João capítulo 3, o versículo 18 diz assim. João 3, 18. Vai aparecer aí. João capítulo 3, 18 diz assim. Isso é Jesus falando. Quem crê nele, falando dele mesmo, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, que é Jesus. Jesus estabeleceu a forma de ser salvo ou não ser salvo. É simples. Aquele que não crê já está condenado, já foi julgado, já está julgado. Mas aquele que crê, esse não será condenado. Sabe, nós, não sei se você acredita em Jesus. Infelizmente hoje Jesus tem sido muito esquecido. Por mais que a igreja é chamada de igreja cristã, que esse nome cristã fala de Cristo, Cristo é o último a ser falado. Porque só existe um Salvador e um mediador entre Deus e os homens, Jesus, não tem outro. O que salva é Jesus. O que abre o caminho para a salvação é Jesus. Muitas pessoas vão querer chegar diante de Deus falando, não, mas eu acreditava em não sei quem. Não, mas eu acredito em Deus. Deixa eu te falar, até o diabo acredita em Deus. Aliás, acredita mais que muita gente, porque já viu. Não é o acreditar em Deus que vai te salvar. O que vai te salvar é crer no Filho unigênito dele, Jesus. Ele é a salvação, Ele é a chave, Ele é a passagem de salvação. Por isso, um dia todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Tribunal. E Ele vai conferir, deixa eu ver se o nome está escrito aqui. Robson, está escrito, pode entrar, aleluia. Esse é o julgamento para salvação. Só que a Bíblia fala de 2 tipos de julgamentos. Um é para salvação, é se o nome está escrito ou não está. Porque Deus, Ele é juiz, Ele vai estar ali, se estiver escrito, se não estiver escrito. Uma coisa que eu quero ressaltar é que a salvação, a Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. A forma de ser salvo é simplesmente crer em Jesus, o Filho de Deus. Não precisa fazer mais nada, é crer nele. A salvação é pela graça, mediante a fé. Só que existe um outro tipo de julgamento que vai acontecer. E eu quero ler esse aqui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 10. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo escreveu assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Vou ler outro versículo, Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12, rapidinho. Diz assim, Jesus falando: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Outro texto, Mateus capítulo 16, versículo 27. Mateus 16, 27. Diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai,
com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Romanos 2,6 diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Uma coisa é você ser julgado para ver se é salvo ou não, porque se não é salvo, já vai direto para o lago de fogo, não tem nem escala. Mas depois de ser salvo, você foi salvo, ok, você está salvo, seu nome está escrito no livro da vida. Só que nós lemos ali em Apocalipse 20, e eu quero ressaltar de novo isso aqui, eu quero ler isso. Olha só o que diz ali, Apocalipse 20, a partir do versículo 11 diz: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Olha só, e livros foram abertos. E depois ele diz: outro livro foi aberto, o livro da vida. Tem dois tipos de livro no céu: o livro da vida, que é onde o nome tem que estar escrito para ser salvo, e outros livros, que é o mesmo livro que Davi fala lá no Salmo 139, que todos os meus dias foram escritos e determinados, escritos lá no teu livro, e determinados antes de cada um deles existir. Existe um livro no céu com toda a sua vida. Tudo está sendo anotado, tudo está sendo apontado. Primeiro vai ver, vamos ver se o nome está escrito no livro da vida. Está aqui, pode entrar. Não está, lago de fogo. Depois de estar, agora eu quero ver o que você fez, as obras que você fez, porque você vai ser recompensado de acordo com aquilo que você fez. Porque tem muitas pessoas que pensam assim: eu sou salvo, eu sou crente, eu acredito em Jesus, ok, mas depois não faz mais nada para Deus. Por mais que nós somos salvos pela graça, a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça, mas para boas obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, para boas obras. O Senhor quer boas obras de nós, aquilo que nós fazemos por meio do corpo. A Bíblia fala de 6 tipos de obra: obra de palha, feno, madeira, ouro, prata e pedras preciosas. E diz que essas 6 tipos de obras um dia vão ser provadas no fogo. Isso mostra que para Deus o que vale não é a quantidade, é a qualidade da obra. Que mais vale você ter 1 quilo de ouro do que 1 tonelada de madeira, porque todas elas vão ser provadas no fogo. E a recompensa vai ser dentro daquilo que você fez diante de Deus. Você crê? Não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, entreguei a minha vida para Jesus, mas eu fui chamado por Ele para realizar boas obras. Eu queria que nós orássemos essa manhã, antes de nós orarmos pelo Pedro e pela Amélia, pela concretização dessa união. Que sabe que geralmente as pessoas que mais nos julgam é o nosso cônjuge. Não pode julgar, tem que perdoar, mas a gente já chega lá. Mas eu queria orar, eu queria fazer 2 orações. Porque talvez você está aqui nessa manhã, você nem sabia que existia um livro da vida, quanto mais saber se o seu nome está escrito lá. Por isso hoje você tem a oportunidade de saber disso e colocar isso diante de Deus, para que o seu nome seja escrito lá, para que um dia você chegue diante de Deus e você veja o livro aberto e você pense: rapaz, já me falaram desse livro? Pois é, está lá. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora.